Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. E ouçamos a leitura que vai do versículo 31 até ao 34, que finaliza este capítulo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, de 31 a 34. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós começamos a tratar sobre esta grande porção do Evangelho e do Sermão do Monte proferido pelo nosso Senhor. E ele fala a respeito da ansiedade, de um problema do qual ninguém, em algum grau, escapa. E ele também apresenta, dá algumas ordens, algumas diretivas aos seus seguidores e também algumas motivações por meio de exemplos, por meio de outros estímulos, para que os seus seguidores procurem sempre buscar o reino de Deus, os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Nós vimos que os cuidados deste mundo, falamos um pouco a respeito do conceito de estresse, o conceito de ansiedade, e como ele está hoje difuso, na verdade sempre esteve em nosso mundo, como essas coisas fazem parte da nossa condição enquanto estamos vivos. A única pessoa, como nós falamos, que nunca se estressa é exatamente um defunto, um cadáver, alguém que está perfeitamente adaptado a esta terra, mas não é o nosso caso ainda. E é por isso que nós precisamos exercitar um cuidado que seja mais alto e abrangente. Ou seja, dos cuidados desse mundo ninguém escapa, até que morra. O que nós somos chamados aqui é para exercitar o nosso cuidado em valores mais altos. Valores que, inclusive, abrangem os menores, as coisas menores que tanto nos preocupam. A ideia é aquela que é explicada de modo doutrinário pelo apóstolo Paulo. Se Deus nos deu já Cristo, como não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Então, se há um cuidado, uma ocupação ou uma preocupação da nossa parte, deve ser pelos interesses do alto, porque eles incluem os interesses mais baixos, corriqueiros, mais elementares, que também são muito importantes, evidentemente. Em Cristo nós teremos, portanto, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. Isso está inclui também a nossa vida diária, a nossa alimentação e também o nosso vestuário. Nessa passagem, o nosso Senhor é muito terno, muito cuidadoso, muito delicado com os seus discípulos, expressa uma profunda afeição. Ele passou por todas as experiências pelas quais os seres humanos passaram, exceto a questão do pecado, como nós bem sabemos, e ele trata com muita sensibilidade essa questão difícil dos sofrimentos decorrentes da ansiedade. O texto de Lucas, que nós lemos no culto de hoje pela manhã e também hoje, agora à noite, ele demonstra ainda mais ternura, mais cuidado, mais pena da nossa condição difícil, dizendo: não temais, ó pequenino rebanho, porque nosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, existem aqui desafios que são anunciados desde o versículo 19 até ao versículo 25, e existem ordens aqui
que devem ser obedecidas por nós. Mas, por outro lado, nosso Senhor sabe que a ansiedade não é apenas um pecado, não é apenas um erro que nós cometemos por desobediência a Deus, por falta de confiança, mas é também um profundo sofrimento que precisa de alívio, precisa da misericórdia de Deus. Então, Jesus sabe que nós não somos apenas pessoas que vão herdar a salvação, mas somos pessoas que, na condição em que estamos, por assim dizer, somos carne e osso, somos pele e somos estômago, e precisamos de cuidados também nesta área. Nós vimos, portanto, hoje pela manhã, os versículos de 25 a 30, e agora nós passaremos à parte que seria aqui uma conclusão, e que possui também o centro do ensino, está nos versículos de 31 a 34. E a conclusão básica que nós temos aqui é a de que nós não devemos nos inquietar pelas necessidades, aquelas especialmente ligadas ao nosso futuro. O centro do ensino, eu anunciei desde pela manhã, caso alguém não pudesse estar aqui à noite, está no versículo de número 33, que é bastante conhecido da igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, referindo-se ao comer e ao vestir, vos serão acrescentadas. Jesus fez uso de alguns exemplos da criação menor de Deus, mostrando que os cristãos, os filhos de Deus, podem se considerar, por serem filhos do Pai, mais valorosos ou de mais valor do que as aves do céu e do que o mato que é incinerado ou era incinerado diariamente em Jerusalém, irmãos. E este fato, ou este valor, tem a ver com o fato de que nós somos filhos de Deus, de que os crentes não são simplesmente seres humanos que já contam com o cuidado de Deus, mas são ainda mais cuidados, com um cuidado ainda mais íntimo, por serem também filhos do Senhor Deus e por terem um Pai bondoso. Ele nos fala aqui a respeito dos gentios, não é? O texto nos fala a respeito deles no versículo de número 32. Gentio aqui, irmão, significa gente sem esperança, gente sem Deus que vive solta neste mundo. Pessoas que se pautam apenas pelo que é sensível, por aquilo que os olhos veem, por aquilo que os dedos tocam. Pessoas que não creem numa secreta providência no mundo, que creem apenas em relações causais, matemáticas, mas esquecem de que Deus preside sobre todas as coisas, inclusive sobre esses aspectos mais lógicos, numéricos, potenciais. Essas pessoas são chamadas na Bíblia de gentias ou de gentios. São pessoas que possuem planos, porque Deus lhes deu uma racionalidade capaz de fazer ligações entre uma coisa e outra e imaginar como seria. Mas quando elas descobrem um furo nos seus planos, ou quando seus planos vão por água abaixo, quando falham, elas se sentem estranguladas e estressadas, porque elas estão de fato desamparadas. Elas já não veem ninguém além dos seus planos. Elas confiam apenas em sua racionalidade. E quem confia apenas em sua racionalidade é necessariamente um ser irracional, ou pelo menos está sendo no momento em que faz isso. Porque é irracional pensar que você está por cima de tudo, já que existe um Deus que está nessa posição. Essas pessoas, então, só conseguem entender a vida em termos de: se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por mim. Elas não conseguem entender a visão cristã, que diz: o meu pai me mandou trabalhar, o meu pai me mandou que eu me esforçasse, e meu pai disse que há de me sustentar por meio do trabalho, ou sem o trabalho. Se ele quiser, ele continua a me sustentar. E eu devo me ater, me apegar a isso. E isso, essa tranquilidade, me permite focar os meus maiores esforços, as minhas grandes prioridades, em valores mais altos do que esses, que são valores, são importantes, mas em vista desse, tornam-se secundários, ou terciários, ou quaternários, ou quinários, mas não primários. Então, dentro desse esquema, dentro desse fundo mais amplo, mais profundo, é que os discípulos devem se mover. E são esses valores que se encontram no centro do ensino, que está aí no versículo de número 33, que eu acabei de ler. Ele fala a respeito de dois valores que se encontram frequentemente ligados na Escritura.
O primeiro deles é o reino. O reino. O reino é o domínio visível de Deus e é o domínio também invisível do Senhor Deus. O reino é qualquer lugar onde Cristo põe o dedo e diz: é meu. Este é o lugar onde ele reina. Esse reino está ligado ao presente, porque ele já se manifestou na vida de Cristo e na vinda de Cristo. E também esse reino é futuro, porque ele ainda não se mostrou com toda a sua força, ainda não veio com toda a sua força. É uma dimensão que permeia tudo, e é dentro dela que um cristão deve viver, pela fé, entendendo que, de fato, o invisível, o mundo invisível, governa o mundo visível. Entendendo que ele é um súdito deste reino que já está entre nós e que aguarda a sua manifestação plena e definitiva no futuro. É nessa dimensão que os crentes devem viver, e é dentro disso que eles devem enxergar o mundo, por aquilo que é chamado de o olho ou os olhos da fé. É aquele olho que nos informa, vendo o mundo de acordo com a palavra de Deus, de que o Senhor Deus sempre sabe aquilo de que precisamos. E quando se diz que Deus sabe de alguma coisa, quer dizer não apenas Deus computa essas coisas, Deus não apenas registra na memória dele, significa que ele está atuando para o bem dos seus filhos, para o cuidado dos seus filhos, porque ele tem controle absoluto sobre toda a sua criação. Ele muda tanto tempos como estações. Ele controla tanto o frio que nós sentimos na nossa pele, como também o calor. Deus também controla a sementeira e também a ceifa. Os ímpios não conseguem ver isso. Eles só veem números e estatísticas. Os cristãos veem números e estatísticas também, mas veem mais. Deus, de fato, amplia ou abre as portas da nossa percepção para que possamos entender que por trás da realidade existe uma realidade mais básica, que é o próprio Deus que a fundamenta. É nesse sentido que nós podemos dizer que Deus é mais real do que a realidade. E é nesse sentido que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. Quanto a essa providência que decorre do reino de Deus, ou do reinado de Deus sobre o cosmos, sobre a vida, o João Calvino nos fala a respeito do governo de Deus por meio de 3 círculos. Círculos concêntricos, que ele chama primeiro de providência geral. Significa que Deus cuida de todos os seres que ele criou. E se Deus se descuidasse um momento apenas, a pedra deixaria de ser pedra, a madeira deixaria de ser madeira, o cavalo deixaria de existir, e todos os seres que são mantidos por Deus voltariam ao seu nada, porque Deus não é apenas o Criador, que ordena a um nada, de onde algo deveria sair, que saia alguma coisa, que seja correspondente ao que ele diz que deve ser. Deus não é apenas um Deus que faz isso, mas Deus sustenta com desvelo a cada uma de suas criaturas. Isso é chamado por João Calvino de a providência geral, que faz parte do círculo maior. Mas esse círculo vai se afunilando, e existe um cuidado todo especial de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a respeito das suas criaturas humanas, aquelas que são chamadas de sua imagem e semelhança. Deus tem um cuidado muito terno com o ser humano. Deus cuida, inclusive, daqueles que não perguntam ou nunca perguntaram por ele. Mas ele ainda nos fala, além da providência geral e da providência especial, a respeito de uma providência especialíssima, que é aquela que Deus tem para com seus pequeninos, para com o seu povo, para com a sua igreja, para com as suas novas criaturas. Deus, então, tem um cuidado muito especial, e é para essas pessoas, esse grupo de pequeninos, que Jesus está falando aqui, irmãos. Deus, em sua boa vontade, para com o seu povo, para com a sua igreja, ele não consulta estatísticas quando ele deve atuar. Ele não pergunta se vai dar ou se não vai dar. Deus faz ou não faz, visando o bem dos seus propósitos, que coincide com o bem do seu povo, o bem da sua igreja. Deus domina sobre tudo aquilo que nós chamamos de regras e domina também sobre aquilo que nós chamamos de exceções, irmãos. Esse é o reino de Deus. Quanto ao outro conceito, que é a justiça divina, a justiça aqui é principalmente a justiça de Deus.
não a justiça de algo abstrato, que seria o reino sem Deus e sem Cristo. Essa justiça, ela costuma estar unida, pelo menos aqui no Sermão do Monte, à ideia de reino. E nós podemos identificar um pouco disso na estrutura básica do sermão. Ele abre o Sermão da Montanha, no capítulo 5, com a ideia das bem-aventuranças, ou seja, da condição dos seres humanos redimidos por Deus em Cristo. Primeiro nos fala da felicidade que Deus nos conferiu, de sermos um povo especial, unicamente por sua graça, de sermos novas criaturas, de termos sido feitos sal da terra e luz do mundo. Mas depois disso o que nós temos é como viver de modo justo dentro dos limites desse reino, irmãos. Então, o que nós temos primeiro no sermão, de certo modo, ele imita ou ele reflete as estruturas reais da vida de um cristão. Primeiro nós temos a graça, não apenas em termos de ordem, mas em termos de princípio. Depois disso, essa mesma graça nos capacita, nos incentiva a viver de modo agradável a Deus, a vivenciar dentro da nossa limitação e contando com o perdão de Deus, porque somos imperfeitos, a vida no reino, ou a justiça no reino. Então, é como se nós tivéssemos recebido um grande privilégio, que é fazer parte do reino. Ao mesmo tempo, é como se nós tivéssemos, dentro desse privilégio, recebido deveres. Ou como falamos também hoje pela manhã, a nobreza obriga. Busquem o reino e busquem a sua justiça. Ambos devem ser o foco principal dos nossos cuidados. Se você tiver de se preocupar, se seu cabelo tiver de ficar branco por conta de preocupações, que sejam preocupações relacionadas ao reino de Deus e à sua justiça. Esse verbo que é usado aqui, o verbo buscar, indica um zelo constante da parte do cristão que procura priorizar o que Deus ordena, em saber como se portar como súdito do reino neste mundo, nas diversas situações particulares. Observe que o nosso Senhor não apresenta aqui uma lista ordenada de prioridades, naquele modelo que nós temos, às vezes, popularmente chamado modelo piramidal. De primeiro Deus, depois vem a esposa, depois vem meu filho, depois vem o trabalho, depois lá na rabada quase a igreja, depois vem o lazer, ou alguns invertem um pouco essa parte final aí. Quando você vai vivenciar isso, você descobre claramente que as coisas não se sustentam. Não é realmente assim. Pelo menos não é assim que o nosso Senhor coloca as coisas. Por quê? Porque todas essas coisas, lazer, família, esposa, filho, esposo, tudo isso está dentro do reino de Deus. Tudo isso está dentro do reino de Deus. E nós devemos buscar ao Senhor com o fim de saber quais são os interesses divinos em cada caso particular. Quem dera que Deus nos desse isso aí, esse esquema que funcionaria na nossa cabeça mecanicamente, mas não é assim, irmãos. Haverá momentos em que você vai tentar priorizar uma coisa e vai estar errado, porque o reino não é priorizado naquele momento em particular. Então nós temos de sempre atentar para isso. Vocês querem uma hierarquia? Busquem primeiro o reino de Deus. Vocês vão ver que as coisas vão se ajustando dentro disso. A harmonização das esferas vai se harmonizando dentro disso. Mas quem buscar fazer um esquema mecânico, hierárquico, provavelmente vai se dar mal, porque não é esse o princípio bíblico, nem exposto aqui, nem exposto em nenhum outro lugar, irmãos. No entanto, existem algumas formas de se buscar o reino e a justiça que devem ser consideradas como constantes. Eu não chamaria de mecânicas, mas constantes. O Daniel Doriani, um estudioso desse texto, nos cita aqui algumas situações, independentes de circunstâncias, que nós devemos sempre afirmar a prioridade do reino, como, por exemplo, amar sempre ao Rei e ao Salvador das nossas almas. Isso é um modo de priorizar o reino que não tem tempo para você fazer. Constantemente isso deve ser feito. Ele fala ainda a respeito de orar pela vinda do reino. Venha o teu reino. É importante nós exercitarmos aquela jaculatória do Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nos momentos de angústia, o cristão é lembrado disso, de rogar pela vinda do reino, para que Deus cumpra a sua palavra, aquelas coisas que ainda estão para ser cumpridas, a fim de que o reino venha. Então, esse é o tipo de oração que você pode acordar fazendo, pode dormir fazendo, porque você está, enquanto faz isso, priorizando o reino. Quando você compartilha o Evangelho,
Você não está expandindo o reino não se expande. Quem se expande é a mensagem do Evangelho. O reino é de Deus, existe e acabou. Ele só não é conhecido, ele não está nas consciências. Então, quando você compartilha o Evangelho com alguém, você está dando a possibilidade que o Espírito de Deus trabalhe naquele coração para que ele se conscientize de que Deus reina, de que Deus está neste mundo, de que Deus está operando neste mundo, está transformando corações, está levando pessoas para o paraíso, e ele está perdendo, digamos assim, o bonde da verdadeira história, que é a história da redenção de Deus. Quando vocês fazem isso, podem ter certeza que vocês estão priorizando, no momento em que fazem isso, o reino de Deus. Quando vocês obedecem ao rei, mesmo com dano próprio, com prejuízo pessoal, com prejuízo financeiro ou de qualquer outra ordem, quando vocês fazem isso, vocês estão priorizando o reino de Deus e não tem tempo errado nem certo. Todo tempo é tempo de fazer isso e demonstrar que nós estamos priorizando o reino e sua justiça. E também quando nós estamos de olho na igreja, que é o QG, é o quartel-general de Deus nessa terra, que é o centro dos interesses do reino nesta terra, como eu falei, dentro desse esquema dos círculos concêntricos. Quando você pensa assim, quando você entende que a igreja tem uma importância muito grande na vida deste mundo, você está priorizando o reino de Deus. Quando você faz isso, claramente, a igreja é um modo que Deus tem de nos descentrar dos nossos interesses imediatos, familiares, particulares, e nos focar num plano mais amplo que ultrapassa a nossa vida individual, os nossos problemas, que tem sua importância, mas nem de longe tem a ver com os interesses todos do reino de Deus, irmãos. O versículo final, que é o 34, ele tem um quê de provérbio, parece muito um provérbio, e tem essa estrutura de fato. Ele retoma o versículo de número 31, a ordem para não se inquietar. Mas ele traz, além disso, irmãos, um aspecto prático nessa exortação do nosso Senhor. Primeiro, o nosso Senhor nos falou já que, quando nós estivermos ansiosos, nós devemos, por assim dizer, sair um pouco de casa, não é? Fazer uma visita aos campos, fazer uma visita aos lugares mais abertos, onde se encontram pássaros, onde se encontram as flores, com o fim de fortalecer a nossa fé por meio da observação da criação, guiados pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Agora, o nosso Senhor nos fala a respeito de outra coisa, de outra orientação prática que se tornou bastante popular naquela instituição hoje internacional, né, os Alcoólicos Anônimos. Acho que muitos aqui já ouviram falar, né, em um momento ou outro. É uma organização que cuida de viciados, né, em bebidas alcoólicas. Eles têm um lema que assumidamente, os dois fundadores assumidamente extraíram do Sermão do Monte, especialmente desse texto aqui, que viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Esse é um dos lemas que eles têm para os viciados. Então, em geral, quando a gente vê alguma sessão, ou sabe, eles contam mais ou menos quantos dias, né, eles pararam, né, eles estão lutando contra os problemas, contra os vícios, etc. Então, a ideia do nosso Senhor aqui é que nós devemos nos ater aos problemas de acordo com como eles aparecem. Isso requer de nós uma separação entre aquilo que é atual, que já aconteceu, que está acontecendo, que de fato detém uma influência até física sobre você, e aquilo que é fruto da sua imaginação e das possibilidades que ela te dá, não é, a respeito de alguma coisa ruim que pode acontecer. Você vai ver, quando você fizer essa separação básica entre aquilo que é atual, que já aconteceu, que tem uma força quase física sobre você, e aquilo que ainda é virtual, no sentido de virtus, de potência, de vir a ser, de vir a acontecer, você começa a fazer essa distinção, você já pode se ater aos problemas do dia. Aplicado aqui ao nosso momento, se eu perguntar aos senhores, se eu perguntar às senhoras, qual é o problema real, concreto com vocês agora? É possível que alguém se levante, estou com uma dor insuportável aqui no peito, ou então estou sentindo uma dor nas pernas, alguma coisa assim. Esses são os problemas concretos da vida, são os problemas do dia. São os problemas do dia. Esses devem ser separados dos outros, que também são problemas. Mas Jesus diz para você se concentrar à medida que a fila vai chegando. E não tentar resolver tudo com um grito para todo mundo que está na fila. Não vai acontecer isso. Ele está dando apenas uma orientação prática para que os problemas do dia sejam suficientes.
Isso não vai excluir sua agenda, não vai excluir seu planejamento, não vai excluir suas previdências, seus cuidados em relação ao futuro. O ponto aqui não são planos nossos, é o que fazer hoje. Porque até prova ao contrário, você só tem ele, só tem hoje, né? Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. E nós devemos procurar viver o passado no presente e o futuro no presente também, por meio da gratidão, por meio da esperança no Senhor Deus. Não é? Então, às vezes acontece de nós estarmos vivendo o futuro no presente por meio da ansiedade e criando, às vezes, fantasias que simplesmente não se realizam. Não é? Alguém já chamou isso de terra do nunca. Tem gente que vive na terra do nunca, vivendo expectativas no presente que nunca vão se realizar. E quando chega lá, ele descobre que, em geral, não ia ser assim. Foi só uma perda de tempo daquela substância do tempo que nos pertence a todo momento, que é o presente. Quando as pessoas fazem isso, elas estão estragando o único momento que elas têm de viver, que é o presente. E ele já traz problemas suficientes. Essa é uma dica, digamos assim, uma orientação prática que o nosso Senhor nos dá para que nos atenhamos mais ao momento que Deus nos dá do que ao que é possível ainda que aconteça ou não nas nossas vidas, irmãos. Até hoje, nós temos duas perguntas a respeito do comer e a respeito do vestir que ecoam ao longo dos séculos, por milênios. Essas perguntas foram feitas pelo próprio Deus em sua palavra, irmãos. Vocês conhecem elas, né? Talvez não dessa perspectiva, mas as perguntas foram essas. Quem te fez saber que estavas nu? E a segunda, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Desde então, nós temos problemas ligados à vestimenta e ligados também à alimentação, irmãos. Mas isso faz parte do mundo que nós criamos. Antes de nós inventarmos um mundo para nós, isso não era problema para o homem. Ter fome não era problema para o homem, porque ele sabia que tinha um pai que o alimentava. Ficar nu não era problema para o homem, porque ele não precisava se envergonhar, porque ele vivia na pureza, na inocência de uma criança, irmãos. Desde então, a ansiedade e os tormentos ligados à roupa e à comida são consequências que ainda colhemos a respeito do nosso pecado até hoje. E só Deus pode nos libertar desses males. Só Deus pode, digamos assim, nos devolver essa pureza que se encontrava no paraíso. E essa certamente é uma dimensão que nós podemos, pelo menos em parte, experimentar hoje, crendo, confiando, nos apegando à providência de Deus, num ambiente em que as pessoas podem comer e se vestir, dependendo de Deus, sem ansiedades, e direcionando todos os seus cuidados para aquilo que deve ser prioritário e que envolve tudo mais, e que ultrapassa, e que guia tudo mais, que são esses dois valores mencionados por Cristo, que é o reino e a sua justiça. Eu gostaria de, antes de encerrar esta palavra, dar uma outra palavra à igreja, dentro desta, mas um pouco lateral. É que existem problemas ligados à ansiedade, que, por assim dizer, não morrem com um tiro só. Nós estamos lidando aqui com, verdadeiramente, uma síndrome, com um conjunto de sintomas, de problemas, que tem as mais diversas origens, e é extremamente complicado lidar com esse assunto. Não por acaso, a Bíblia trata sobre isso em muitos outros pontos, e nós não devemos ser ingênuos de acreditar que uma pregação pode consertar as coisas. Não é assim que a própria Bíblia trata o assunto. Nós devemos ser ajudados pela palavra de Deus aos poucos, contar com o cuidado divino, contar que Deus está de olho nessa questão terapêutica, no sentido de que a ansiedade não é apenas um pecado que precisa de perdão, que secamente Deus nos fala, mas Ele fala com muita ternura conosco, sabendo que a ansiedade também é um sofrimento que necessita de alívio. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Deus vai continuar trabalhando no coração de cada um de vocês a respeito desse assunto. Por outro lado, nós devemos ter consciência de que a própria palavra de Deus, em outros pontos, leva em consideração ou supõe
que às vezes a nossa luta contra a ansiedade é uma luta mesmo, é uma coisa constante, contra a qual você vai ter que lutar talvez muitos dias, talvez a vida inteira. E isso, por exemplo, pode ser visto nas cartas de Paulo. Por exemplo, vou citar de memória, e os irmãos confiram na memória teológica de vocês. Filipenses 4 nos fala a respeito daqueles que querem obter a paz, porque estão muito agoniados, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de vós as vossas petições. Ou seja, ele já está dizendo, você está muito ansioso? Ore a Deus, procure cultivar uma vida de oração, que acontece muitas vezes que pessoas ansiosas são também pessoas que não gostam de orar, que não gostam de entregar os problemas deles a Deus. Pode ser, mas às vezes acontece de você se dedicar à oração e as assombrações aparecerem, não é? Quanto mais você ora. Isso acontece, irmãos, é uma possibilidade. Aí Paulo, na sequência, porque o texto de Filipenses 4 é estruturado em cima da ideia de você quer a paz de Deus? Você quer o Deus da paz? Dentro dessa estrutura maior, ele diz assim, olha, tem mais coisas aí. Às vezes você ora até, mas você tem estruturas mentais defeituosas, problemáticas. Existem alguns filtros aqui para a sua mente que você deve ter, para não passar coisas que às vezes vão te enganar, vão te fazer confundir as coisas, vão te levar a ter ânsia. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for amável, for respeitável, né? Se algum louvor existe, se há boa fama, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ah, mas eu já fiz isso também, Paulo, eu procuro fazer de tudo. Depois ele continua dizendo, olha, e o que vocês ouviram, o que vocês viram, o que vocês estão percebendo em mim, façam isso. Ou seja, imitem as pessoas boas da igreja. Vão visitar uma pessoa que está sofrendo na igreja, que é madura. Você sair assim meio envergonhado, todo mundo tem um caso desse, né? Está reclamando da dor no pé, e chega lá o outro que nem tem pé, te dá uma palavra de conforto, você sai envergonhado. Vai fazer isso. Aí Paulo diz, aí o Deus da paz vai ser com você. Vocês percebem, então, que a coisa é mais complicada ainda. Mas enquanto o negócio não se resolve totalmente, nós podemos contar com o carinho de Jesus, por assim dizer, o cuidado que Jesus tem com as suas ovelhinhas, porque ele sabe que nós não somos apenas almas que vão para o paraíso, mas somos alma que está aqui, nessa vida ainda, vivendo seus problemas, suas dificuldades, e ele sabe muito bem disso. Nós temos ainda pele e estômago para cuidar. Mesmo assim, ele diz, busquem em primeiro lugar os interesses do reino, que esses naturalmente vão se encaixar no esquema. Não tentem fazer esquema piramidal mecânico. Procurem buscar a Deus em qualquer decisão que vocês forem fazer. Porque aí vocês não vão se insurgir contra o reino pensando que estão priorizando. Façam isso e vocês vão ter a paz de Deus na vida de vocês. E o Deus da paz vai ser com vocês. É isso, irmãos. Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém.